Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Então, se você é novo aqui, caiu de paraquedas, já se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos desse blog aqui, tá? Porque ele tá começando e eu quero muito vocês comigo. Então, vamos lá. E eu tô fazendo de conta que tem uma vinheta, né? Mas não tem vinheta ainda. Enfim, gente, o objetivo desse vídeo de hoje é contar pra vocês um pouco mais sobre mim, né? Sobre a minha persona, sobre minha pessoa. Então, muito prazer, eu me chamo Marcelo, tenho 26 anos atualmente e em junho eu faço 27. Eu sou natural de Sergipe, né? Aracaju, Itabaianinha, lá do interior de Itabaianinha, povoado Fundão, né? Lá foi onde eu cresci, lá foi onde eu me desenvolvi, né, com meus pais, com meus irmãos, com minha família, no geral, e aprendi muito, né, onde eu me formei no ensino fundamental e no ensino médio. Partindo do princípio, né, eu sempre quis estar sempre à câmera, eu sempre quis ter um celular para me filmar, para filmar as coisas. Eu sempre falava para minha mãe, quando eu se formar no ensino médio, se eu não conseguir um trabalho aqui na minha cidade, se eu não conseguir um trabalho na capital, ou se eu não conseguir passar na prova do Enem para fazer a graduação, né? Na época eu queria cursar Química, que eu era bom em Química, no ensino médio. E aí eu falei, mãe, se eu não conseguir fazer tais coisas, essas que eu citei aqui agora, eu quero ir para São Paulo, né? Eu quero muito ir para São Paulo, eu quero conhecer o mundo, eu quero viajar, eu quero explorar, sabe? Então esse desejo que sempre foi comigo, entendeu? Então eu lembro que na época quando eu fui pro ensino médio, né? Eu morava com minha avó, né? Detalhe, eu morava com minha avó e com minha mãe ao mesmo tempo, então eu dormia lá, eu passava o dia na minha mãe, eu ia pra lá, ficava uma semana, depois eu voltava e vice-versa. Até que ficou estabelecido que eu dormiria lá todo dia, então chegava da escola, né, à noite, e daí eu ia pra casa da minha avó. E eu lembro que no meu aniversário de 16 anos eu ganhei um celular que ela me presenteou, a minha avó. Então, a partir daí, aquilo foi nascendo, foi florescendo, sabe? E ali desde então eu não consegui mais parar. Sempre tinha o WhatsApp ativo, o YouTube, olhava os canais e eu queria fazer aquilo, só que a, na época não tinha acesso à internet lá no meu povoado, era muito difícil, tá? Sabe? Tu tinha que ficar trepado assim nas coisas para poder alcançar a cobertura de rede, sabe? De internet, de celular, tais coisas e afins. Então, quando eu ia pra cidade, pra casa da minha prima, a casa dela tinha Wi-Fi, então eu aproveitava muito, só que ainda não criava conteúdo, eu apenas me gravava e postava no Facebook, né? Na época era Facebook que eu usava. E postava fotos do final de semana, foto do dia, brincava online, nos jogos online, né, que tinha. E criei um canal no YouTube que é esse daqui que vos fala. E não postava vídeo, sabe? Porque eu tinha vergonha, não sabia como começar e... Enfim, tudo isso foi se tornando essa pessoa agora que vocês estão vendo. Vamos lá, voltando pro assunto, né, de que quando eu falava pra minha mãe, quando eu se formar eu quero ir pra embora pra São Paulo, em 2019, quando eu me formei em 2018 para 2019, foram aparecendo algumas oportunidades, né? Isso em conversa paralela com a minha tia de São Paulo. Então meio que tudo estava programado assim para acontecer de fato isso. Não consegui passar na faculdade, eu fiquei na 15ª posição, se não me salvo engano, na licenciatura em Química. E aí, beleza, eu tirei uma nota alta em redação, mas as outras, tipo a língua portuguesa, não fui muito bem. E aí foi baixa, né, a média. Então, por conta disso, eu não consegui ter uma posição melhor para ficar na lista de espera. Aí eu fui pra São Paulo em 2019, né, consegui meu primeiro trabalho. Então lá eu comecei a trabalhar como balconista, atendendo o pessoal, né, entregando pães. Então pra mim tudo era muita novidade, tudo era muito esporádico, tudo era muito bom, tudo era muito novo, sabe? Sabe quando você pega uma coisa nova e você, cara, como que eu vou fazer isso, sabe? E era muito legal. Então eu tinha essa sensação
estar realizado. Só que chegou um determinado momento em que eu já tinha sido promovido, eu comecei como balcão, como eu tinha dito, mas eu também fui pra Copa, fui pro salão, né, atender os clientes, e aí eu fui pro caixa. E aí tudo isso em menos de um ano, tá, gente? Então eu fui pro caixa e dali logo me tornei gerente da padaria e eu não tinha nem 20 anos, sabe? Então saca as coisas como elas são. Eu não tinha nem 20 anos, gente, mas eu tinha força, eu tinha vontade, eu tinha, sabe, motivação. Eu sonhava, sabe? Eu acredito que isso tenha sido um fator determinante, né? A minha determinação, a minha coragem, a minha vontade, o meu compromisso, né, com o trabalho e afins. Mas aí conheci pessoas, né? Fiz amizades, conheci uma pessoa maravilhosa que me apresentou, né, um mundo corporativo e falou, cara, você merece isso. E eu falei, tá, mas eu preciso estudar. E eu esqueci do detalhe de que quando eu fui para São Paulo, eu tinha como objetivo trabalhar para estudar, né? Fazer uma faculdade, graduação particular, porque a do Enem, infelizmente, eu não consegui. E depois disso eu não fiz mais Enem lá em São Paulo, sabe? Porque era toda uma função, trabalhava muito e tal. E em nenhum momento eu cheguei a pensar em, de fato, em estudar, né? Eu tava muito ocupado com o trabalho, então eu meio que abandonei os estudos para dedicar ao trabalho. Então nesse meio tempo eu não peguei férias, tá? Não peguei férias, então eu fiquei 2 anos sem ir lá na minha mãe, né? Voltar lá nos meus pais, visitar. E aí, logo depois, quando eu conversei com essa minha amiga que falou que eu merecia mais, tal coisa, eu comecei a estudar, né? Eu fiz um curso de auxiliar não, técnico em administração, né? E eu vi que aquilo não era, tipo, eu queria mais, eu queria uma coisa mais que me motivasse, que me desafiasse, que sabe? Tipo assim, que me, cara, isso aqui é coisa nova, eu tenho que aprender. Tipo isso. Então, foi aí que eu falei, tá, já que eu tô no ramo do negócio, tal coisa, tô à frente, eu quero fazer a contabilidade para entender como que funciona, né? A questão da empresa, do sócio, né? De toda essa burocracia aí que temos hoje no Brasil em relação ao CNPJ. E aí foi a partir disso que surgiu, né, essa vontade de fazer a contabilidade. Então eu logo tranquei o curso técnico e fui fazer a contabilidade na Uninove. Então hoje eu estou formado em graduação em Ciências Contábeis. E isso lá em 2021, tá? Foi quando eu iniciei de fato a estudar graduação. E nisso, antes disso, eu esqueci até de falar. Essa minha amiga que me falou isso, né, de tipo, tá, você tem que ir por esse caminho, fazer isso, fazer aquilo, estudar. Então eu estudei, tranquei, e aí eu estudei a graduação. E aí nesse processo de trancamento, eu fui chamado para uma vaga, passei no teste e eu fui começar. Gente, eu não... Isso foi acontecendo na minha vida, sabe? E o universo tem sido muito bom para comigo em questão das coisas cooperarem para o meu bem. E aí, gente, eu comecei a trabalhar e aí eu fiquei 3 anos sem ir lá na minha mãe. Da primeira oportunidade que eu tive, eu fui lá visitá-los. Isso foi em 2023. Eu fui lá visitá-lo pela primeira vez depois de ter saído de lá. Então se passaram 3 anos, muita coisa tinha mudado, né? E foi muito bom aquele encontro, foi muito caloroso, foi muito importante, assim. E aí eu voltei das férias e pra mim foi muito bom, assim, deu uma aquece no meu coração. E aí lá em São Paulo, né, a gente conhece muitas pessoas, a gente sai, a gente aproveita a vida, tal coisa. Eu comecei a sentir sentimento por outras pessoas também. E eu senti que nessa área eu era muito esperançoso, sabe? Esperança de viver um relacionamento, de viver um amor, de, sabe, aquele amor de filme, de novela, de, sabe? E aí é muito louco, gente, porque eu conheci o meu marido, o meu namorado, em um lugar muito improvável, que foi num rolê, assim, eletrônico, muito da hora, mas eu não esperava porque eu tava passando por problemas e ele também tava passando por problemas aqui, eu também tava passando por problemas lá, então meio que a gente se resgatou um ao outro e
ambos encontraram o caminho da felicidade. Se vocês quiserem também, vamos colocar isso aqui entre parênteses pra gente debater sobre em outro vídeo, tá, gente? Conheci o meu namorado e a gente decidiu naquele momento, isso foi em 2024, então a gente decidiu que eu viria morar aqui com ele em Porto Alegre. E aí eu vim pra cá, já lá em setembro, agosto, setembro, por aí. Foi muito desafiador, mas no início foi muito bom, assim, sabe? Porque, tipo, eu tava começando do zero de novo. Tava arriscando, tava tentando, eu tava vivendo, eu tava, sabe, tipo, sonhando ainda. Ainda continuo sonhando, sabe? O mais engraçado é que o Marcos também, ele é muito compreensível, ele é muito pra frente, ele é muito sonhador, ele é muito querido. E a gente meio que se parece, sabe? A gente meio que se combina. É muito louco de pensar porque o meu signo é o ascendente dele, entendeu? E o signo dele é o meu ascendente. A gente se parece muito em muitos aspectos. Mas aí na convivência a gente vai vendo que tem muita coisa a oferecer da minha parte para ele e ele tem muita coisa da parte dele para mim oferecer. Voltando ao assunto do vídeo, eu comecei a criar conteúdo na internet, então lá em 2017, quando eu consegui meu primeiro celular, era no Facebook, era no Instagram, no WhatsApp, ali nos grupos, divulgava. E aí fui para São Paulo, então lá eu já criava conteúdo no Instagram, consegui seguidores, né? Consegui seguidores novos, então isso para mim era muito importante para mim, porque alimentava aqui esse desejo de estar aqui em frente às câmeras, estar criando conteúdo e motivando as pessoas a se movimentarem, a fazer atividade física, sabe? A viver a vida, a se arriscarem, a encarar os seus medos. E igual eu tô fazendo, tô encarando os meus medos, eu tô me desafiando, eu tô encarando a vida, eu tô vivendo, sabe? E eu quero muito, mas muito, que cada pessoa tenha essa sensação de liberdade, de poder se expressar, de poder sentir a vida, de poder respirar e ser quem você é. É importante que você aprenda a olhar para si, né? Aprenda a se cuidar, aprenda a se olhar com amor, com respeito e dizer que é apenas o começo. E vamos falar aqui um pouquinho. Eu sempre esperei, e eu acho que esse foi um dos meus erros. Eu sempre esperei ter um celular bom, ter um tripé bom, ter uma LED boa, uma luz boa para criar conteúdo. E se eu soubesse, eu teria feito antes, sabe? Porque hoje eu estou sem preparo nenhum. Eu tenho um celular bom, graças a Deus por isso. Mas olha o quanto tempo, olha o tanto de tempo que eu esperei para poder realizar isso, sabe? É uma coisa que eu digo para você. Comece com o que você tem, comece com o que você puder, com o seu melhor, com o que você tiver, mas comece aquilo que você tem para fazer. E é isso que eu quero trazer para vocês se inspirarem, para vocês entenderem o seu propósito de vida, né? Saberem ir além daquilo que os seus olhos veem. Então vamos pra cima, eu quero encarar, eu quero ver, porque se eles conseguem, eu também consigo. Então é isso que eu penso, é isso que eu desejo. E dizer que eu tô aqui, agora eu tô criando conteúdo. Então você, por favor, me segue, curte esse vídeo, comente muito para que o YouTube possa levar esse vídeo para outras pessoas que não me conhecem, que possam conhecer essa minha história. Eu tenho essa coisa comigo de gravar, de incentivar, de encorajar, de dizer que você também consegue, assim como eu também consigo, né? E dizer que a gente vai crescer junto, a gente tá aqui para isso, sermos um apoio emocional um do outro. E é importante para mim que você comente, para mim saber que você assistiu esse vídeo até o final, assim, no YouTube a gente consegue ter essa comunicação, tá bom? Um forte abraço, obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Bye, bye!